Boa tarde. Voltando com o nosso tema de Brasil República, hoje falaremos um pouco sobre questões políticas e econômicas da Primeira República, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, a, o termo república é um termo bem amplo, né? Nós já falamos na aula passada, essa palavra república significa coisa pública. Mas ao longo da história do Brasil, esse período que nós estamos estudando ganhou vários nomes. A fim de analisar, os historiadores analisando esse período deram alguns nomes para eles. Então, aqui está alguns nomes que você pode encontrar se referindo a esse período que nós estamos estudando, do início da República no Brasil. O primeiro deles é República das Espadas. Esse termo geralmente faz referência aos dois primeiros presidentes do Brasil, o Marechal Deodoro da Fonseca e o Marechal Floriano Peixoto. Como os dois eram militares, e naquele tempo a espada ainda era uma importante arma militar, se não tanto importante em campo de batalha, pelo menos ainda tinha um forte simbolismo. Devido então a isso, esse período foi chamado de República das Espadas, em referência aos dois primeiros presidentes que foram militares. Depois disso, também podemos chamar esse período de República Velha. Esse termo não é um termo lá muito utilizado hoje em dia, porque ele foi um termo cunhado pelo presidente Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, lá nos anos 30, vai querer dizer que ele é o novo, né? Que ele representa a novidade, a modernização do país, e vai querer romper com a velha república. Então, se Vargas, nos anos 30, se considerava como algo novo, o que veio antes dele era a velha república. Tá? Olha que interessante, né? Já se falava de velha república e novas repúblicas lá, lá atrás da nossa história, não é mesmo? Um dos termos que os historiadores mais gostam de utilizar para se referir a esse período é o termo república oligárquica. Oligárquica vem de oligarquia, e oligarquia significa governos de poucos, de apenas um grupo. Então, um governo oligárquico, ele não é um governo aberto, não é um governo democrático, ele é um governo fechado. Apenas um grupo tem acesso a esse poder, a esse governo. No caso aqui, dessa república, a oligarquia mais forte no cenário nacional era a oligarquia cafeicultora, especialmente ali de São Paulo. Aqueles famosos barões do café que a gente vê nas novelas aí de vez em quando. Tá? Então, esse era o grupo mais poderoso do Brasil, os cafeicultores, e eles formavam uma oligarquia que mandavam na República Brasileira. Ok? Então, em resumo, são esses três nomes que nós sempre podemos ouvir como referência ao se estudar a República no Brasil, especialmente esses anos iniciais. Tá? Eu vou adotar aqui o nome que está no título, Primeira República, porque eu acho que é um termo um pouco mais neutro, digamos assim. É um termo que não carrega em si grandes críticas, então é um termo, acho que mais indicado para nós utilizarmos. Essa foi a primeira experiência republicana que o Brasil enfrentou, de 1889 a 1930, quando vai começar o governo de Getúlio Vargas, e é um outro assunto bem lá mais para frente. Tá bom? Bom, esse período não foi um período tranquilo, foi um período bem conturbado. Tá? Desde o começo, a gente viu que a República foi instaurada a partir de um golpe civil-militar. Tá? O presidente expulsou a família imperial e logo no começo começou a enfrentar algumas dificuldades. Tanto que o Marechal Deodoro da Fonseca, sendo eleito o primeiro presidente do Brasil, logo renunciou. Em 1891, Deodoro da Fonseca renuncia, devido às pressões que ele vem sofrendo do Congresso. Assim, quem assume o governo é o vice, o Marechal Deodoro da Fonseca.
Perdão, o Marechal Floriano Peixoto, o vice do Deodoro da Fonseca. Só que tem um detalhe. Segundo a Constituição do Brasil, se o presidente renuncia ao mandato antes de completar 2 anos, você é obrigado a ter novas eleições. Floriano Peixoto, que era o vice, não quis convocar novas eleições e falou que ia terminar o mandato. Isso era ilegal, mas ele era marechal, mandava no exército, conseguiu sufocar as vozes contrárias, conseguiu impor o seu governo e seguiu firme como presidente até o fim do mandato. Tá? Esse é o período que mais vai ter revoltas nesses anos iniciais da República. Tá? O governo do Floriano Peixoto. Floriano Peixoto foi chamado de Marechal de Ferro, justamente porque ele reprimiu essas manifestações contra o seu governo de forma violenta. Tá? E vamos olhar um pouquinho como foram essas revoltas. Vamos falar bem rapidamente, porque foram muitas revoltas. Vamos já ver aqui. Esse é Floriano Peixoto, tá? Aí na foto. Floriano Peixoto é o da praça, né? Floriano Peixoto aqui de Macapá. É esse presidente que é homenageado naquela praça no centro de Macapá. Tá? Que vocês vão lá rodar sem fazer nada e se afundar nos pedalinhos. Tá? Ali é a Praça Floriano Peixoto em homenagem a este presidente. Bom, Floriano Peixoto então enfrentou algumas revoltas. No seu governo foram as duas primeiras aqui. Revolta da Armada e Revolta Federalista. Mas, para além do seu governo, a gente pode observar aqui que teve outras revoltas. Revolta da Chibata, em 1910. Revolta da Vacina, em 1904. Guerra de Canudos e Guerra do Contestado. Fora essas, ainda tem outras que não são bem revoltas, mas que de alguma forma são manifestações populares. Tá? Enfim, então os primeiros anos da Primeira República foram de fato bem conturbados. Em especial o governo do Floriano Peixoto. Tá? E aqui está para vocês, tá? Bom, o que foi a revolta da Armada? A Armada, já falei para vocês, que é a Marinha de Guerra. E a Marinha brasileira, ela era leal ao governo imperial. A Marinha brasileira era uma força imperial, tá? um baluarte defensor da força imperial. E a Marinha não apoiou a República, o projeto republicano. Tá? Mais uma vez que o imperador foi embora, a Marinha não pôde fazer mais nada. Só que a Marinha, chamada aqui de Armada, se mantinha uma força contrária aos presidentes. E quando Floriano Peixoto anunciou que não iria convocar novas eleições, quem fez maior resistência foi a Marinha, foi a Armada. E no final de 1893, essa Armada se revolta contra o governo de Floriano Peixoto. A Marinha posiciona os seus navios na frente do Rio de Janeiro e bombardeia a cidade do Rio de Janeiro em represália ao governo de Floriano Peixoto, né, exigindo que ele renunciasse e convocasse novas eleições. O Floriano Peixoto não cedeu à pressão da Marinha brasileira, cercou os navios e deixou eles minguarem, a resistência minguar. Alguns meses depois, ali preso no navio, sem poder sair dali, sem munição e sem comida, os revoltosos da Armada tiveram que pedir perdão, né? pedir anistia, que é o perdão. Tá? Bom, parte dos revoltosos da Armada ou foram embora, se exilaram do Brasil, outros conseguiram alguma anistia, e outra parte fugiu para o Rio Grande do Sul, onde estava acontecendo a Revolta Federalista. Tá? A Revolta Federalista foi uma das revoltas mais sangrentas que se conhecem no Brasil. Tá? Ela também foi conhecida como Revolta da Degola, porque os prisioneiros eram degolados, tá? Seus pescoços eram degolados. Essa revolta federalista opôs duas forças no estado do Rio Grande do Sul. As forças leais
ao governo rio-grandense e favoráveis também ao presidente Floriano Peixoto e as forças locais contrárias à República de Floriano Peixoto. Tá? Foi uma revolta bem violenta, uma revolta que se espalhou também por Santa Catarina. Tá? Ela começou no Rio Grande do Sul, se espalhou por Santa Catarina, de tal forma que a capital de Santa Catarina, antigamente conhecida como Desterro, foi renomeada para em homenagem a Floriano Peixoto e passou a ser chamada de Florianópolis. A cidade de Florianópolis, então, tem esse nome em homenagem a Marechal Deodoro da Fonseca, que ali arrasou uma revolta, matou centenas de pessoas e obrigou que a cidade mudasse de nome ao lhe homenagear, Florianópolis. Essas demais revoltas, né, têm um cunho um pouco mais popular, não tão político, mas um pouco mais popular. Né? A revolta da Chibata foi uma revolta também na Marinha contra os castigos físicos que eram aplicados aos marujos. Né? Os marujos tinham péssimas condições de trabalho, eram agredidos, e eles se revoltam contra essa situação, tá? Em 1910. A revolta da vacina ela ocorre em 1904 contra a obrigatoriedade de vacina contra a varíola, que aconteceu na cidade do Rio de Janeiro e em algumas outras capitais. A Guerra de Canudos, nós já falamos um pouquinho num vídeo que eu passei, e a Guerra de Contestado, ela é uma guerra entre camponeses que lutam contra o confisco de suas terras, lá também em Santa Catarina. Tá? Eu estou passando por cima dessas revoltas porque nosso tempo é curto e eu não quero me alongar em cada uma delas. Tá? Eu vou voltar para falar de alguns pontos específicos que elas têm em comum. Tá? E vou me aprofundar apenas na revolta da vacina porque ela é importante para o nosso contexto que vivemos hoje. Tá? Mas no geral foram essas revoltas, algumas delas. Tá? As duas primeiras tendo ocorrido no governo de Floriano Peixoto. Tá bom? Floriano Peixoto, também conhecido como o Marechal de Guerra, Marechal de Ferro. Acho que eu não cheguei a comentar aqui essa charge. Essa charge é em comemoração ao primeiro ano da República Brasileira. E nela você ainda vê o Marechal Deodoro da Fonseca carregando uma criança que representa a República do Brasil. Tá? Como é que eu sei que ela representa a República? Olha o barrete aqui, esse chapeuzinho chamado de barrete frígio, e ela é o símbolo da República. Tá? Então quando geralmente você vê uma moça assim bonita, com esse chapeuzinho, ela está simbolizando alguma república. No caso aqui é a República Brasileira. Vamos falar de economia bem rápido também. Bom, a economia do Brasil ela estava assentada em dois pilares, o café e a borracha. O café corresponde a mais ou menos 50%, um pouco mais, de tudo que o Brasil vendia para o exterior. A borracha corresponde aí a cerca de 40% do que o Brasil vendia para o exterior. Isso em questão de lucro. Tá? Então, os dois pilares básicos da economia brasileira eram tanto o café quanto a borracha. A borracha é um produto extrativista, né, que era extraído do meio das florestas amazônicas. Os seringueiros se embrenhavam nas matas e traziam essa borracha. O café já exigia um trabalho um pouco mais técnico, especializado. Derrubar a mata, plantar o café, colher o café, torrar o café, processar o café. Então o café ele exigia algo mais técnico. Era mais caro de produzir, tinha uma demanda mais técnica para ser produzido e atraiu para São Paulo uma quantidade enorme de capital, de dinheiro, que foi investido nessa estrutura para o café, e de trabalhadores, tanto escravos na época do Império, mas agora na República, trabalhadores imigrantes. Aqueles imigrantes europeus que serviriam para trabalhar nos cafezais, mas também serviriam ao projeto de embranquecimento da população brasileira que nós abordamos na aula passada. Lembra? Então o café serviu para atrair tanto capital, dinheiro, como também a mão de obra imigrante de europeus
que foram sobretudo para São Paulo e a outras regiões do Sul e Sudeste, mas especialmente São Paulo, para se estabelecer no trabalho do café. Tá? Outra característica marcante da economia brasileira nesse período foi a tentativa de modernização da economia. Tá? Nesse período a gente vê a construção de muitas ferrovias, ligando vários pontos importantes do Brasil. Essas ferrovias cresceram sobretudo no estado de São Paulo para servir a demanda do café, tá? Já que o café gerava muita riqueza, esse capital que o café gerava foi investido na construção de ferrovias, tá? Especialmente no estado de São Paulo, como eu falei. Mas não apenas em ferrovias, instalação também de rede elétrica. Tá? A eletricidade era uma novidade no mundo inteiro e estava começando a chegar também no Brasil. Bondes elétricos, portes, né, iluminação pública, base de eletricidade, enfim. E também aqui começou a contar com a instalação de pequenas fábricas. Nada muito expressivo, mas já começou a surgir algumas pequenas fábricas no Brasil. Tá? Fábrica de sabonete, sapato, de roupa, algo bem básico. Tá? E essa era basicamente a economia no Brasil no início da República. Tá? Uma economia baseada em produtos agrícolas, o café, e em produtos extrativistas, a borracha. Tá? Uma economia que buscava se modernizar através de ferrovias, eletricidade e pequenas fábricas. Tá? Quando a República surge, um dos principais objetivos dela é justamente esse, modernizar a economia. O que nos leva à primeira crise econômica da República Brasileira, a crise do encilhamento. E aqui está. O que foi a crise do encilhamento? Bem, Deodoro da Fonseca derrubou Dom Pedro II, assumiu o presidente e passou o Ministério da Fazenda ou o Ministério da Economia por um sujeito chamado de Rui Barbosa. Rui Barbosa era um dos grandes intelectuais brasileiros daquela época. Era um dos homens mais inteligentes do Brasil. Tá? E até hoje, Rui Barbosa é uma referência brasileira em questão de intelectualidade. Pois bem, Rui Barbosa ele pensou num projeto. A gente precisa modernizar a economia do Brasil. Só que o brasileiro não tem dinheiro para bancar negócios caros. Então o que o governo brasileiro fez? Passou a emprestar dinheiro. Qualquer pessoa que quisesse abrir um negócio, especialmente fábricas, conseguia um empréstimo muito fácil junto aos bancos do governo. Tá? Então o governo facilitou o empréstimo de dinheiro para a abertura de empresas. Qualquer pessoa que quisesse abrir uma empresa conseguia dinheiro fácil para abrir sua empresa e montar sua empresa. O objetivo era que você conseguisse incentivar a abertura de novos negócios que modernizariam a economia brasileira. Essa era a intenção. Só que se você está emprestando muito dinheiro, você tem que ter dinheiro para emprestar. E o que o governo fez para ter dinheiro? Ele imprimiu mais dinheiro. Simples assim. Ele saiu imprimindo dinheiro, fazendo volume de dinheiro. Tá? Esse volume foi sendo emprestado à população. Só que tem um problema. Como aumentou a quantidade de dinheiro em circulação no país, aumentou também a inflação. A inflação subiu horrores. E quando aumenta a inflação, aumenta os preços. Quando aumenta os preços, tudo fica caro. E se tudo fica caro, eu não consigo comprar. E foi o que começou a acontecer. A inflação aumentou demais. A população começou a ficar muito pobre, sem conseguir consumir os produtos, porque a inflação fez aumentar os preços. As pessoas não conseguiram honrar os seus empréstimos contratados. E mais interessante ainda, o brasileiro é metido a esperto, né? Que naquela época não era diferente. Muitas pessoas mesmo pegaram o dinheiro, não abriram empresas, gastaram esse dinheiro, sabe sei lá com o quê, investindo em outras coisas, torrando com outras coisas. Esse dinheiro que elas pegaram emprestado não trouxe nenhum retorno financeiro. Quando as pessoas que pegaram o dinheiro que era para abrir empresa gastaram e não tinham mais nada, não conseguiram pagar ao governo.
Resultado, se muitas pessoas pegam o dinheiro emprestado, gastam e não conseguem pagar, o que vai acontecer? Quebradeira geral. O país quebrou graças a essa crise do encilhamento do governo de Rui Barbosa. Tá? E daí você já imagina, crise econômica traz uma crise geral para o país. Traz crise social, porque o povo começa a passar fome, aumenta a criminalidade, o povo se revolta. A crise política, né? Porque os ricos não gostam de ver o seu patrimônio ameaçado. Então o país mergulhou num caos logo nos seus primeiros anos de república, graças a essa crise do encilhamento. Tá? Que só foi resolvida alguns anos mais tarde com base de empréstimos internacionais. O Brasil teve que pegar dinheiro emprestado com a Inglaterra, um horror de dinheiro emprestado, para conseguir pagar suas dívidas, conseguir equilibrar sua finança. O Brasil penhorou boa parte dos seus rendimentos com café e com borracha, teve que se penhorar. Enfim, o Brasil se endividou todo para conseguir corrigir a sua crise econômica provida desse crise do encilhamento. Tá? Aqui na charge você vê o Marechal Floriano Peixoto como uma esfinge que guarda o tesouro do Brasil. E lá em cima você vê que a porta está trancada, muito bem trancada, está sendo vigiada pelo Floriano Peixoto. No entanto, lá em cima você vê o Rui Barbosa distribuindo dinheiro para um monte de pessoa aqui, tá? Ele só joga dinheiro fora. E foi justamente isso que aconteceu. Aqui em cima você vê o Rui Barbosa. Tá? Curiosidade histórica. O Rui Barbosa recentemente foi alvo de muita polêmica. Tá? 13 de maio agora, a gente relembra a Lei Áurea. Né? 13 de maio foi o dia que a Lei Áurea, pondo fim à escravidão, foi assinada. E o Rui Barbosa ele foi importante por um sentido. Ele era um famoso abolicionista, mas quando ele chegou no governo republicano, sabe o que o Rui Barbosa fez? Pegou todos os documentos que tinha na corte na capital, no Rio de Janeiro, pegou todos os documentos que falavam sobre escravidão e queimou. Ele queimou todos os registros de escravos que havia no Rio de Janeiro. Ele fez isso para evitar que o governo pagasse indenização para os fazendeiros, né, que perderam seus escravos. Então, com essa justificativa, Rui Barbosa queimou toda a documentação que tínhamos referente aos escravos no Rio de Janeiro daquele período do fim do século XIX. Queimou tudo, tá? E apagou boa parte da memória do Brasil. Tá? Ele virou polêmica atualmente porque, aparentemente, ele é tataravô da Marina Rui Barbosa, né? Uma curiosidade inútil. Não sei se de fato ele é parente da Marina Rui Barbosa, mas enfim, vocês devem ter visto por aí alguma polêmica envolvendo o seu nome, tá? Bom, por hoje, para não nos alongarmos mais, ficamos por aqui, ok? Qualquer coisa estarei à disposição no nosso privado.